Ô, Laê, e você falou também do aspecto de fabricar a oportunidade. Sim. Você é um grande indústria das oportunidades. Sim. Você criou muitas oportunidades na sua vida. Certo. E uma das que você me falou, e que é publicado e republicado, foi que é um dos brasileiros que mais produziu material científico em revistas americanas. É né? verdade. Você fez isso. E isso, essa proatividade que você fazia para a comunidade médica, gerou resultados para você. Não tenha você dúvida. buscou essas oportunidades. O fato de eu ter morado 17 anos nos Estados Unidos, ter trabalhado em 3 universidades americanas, Harvard, Baylor College of Medicine em Houston e Thomas Jefferson, onde eu fui professor há 11 anos, isso, claro, me deu uma facilidade muito grande, porque quando eu mando um trabalho da Jefferson, ou da Baylor, ou da Harvard, não é um brasileiro mandando um trabalho do Brasil. É alguém que está numa universidade de nome, e isso facilita muito. Eu vejo que eu tive essa vantagem competitiva muito grande. Mas o fato de eu aprender a escrever trabalho científico também me ajudou muito. Porque quando eu vou escrever um livro, apesar de eu escrever um livro de uma forma muito objetiva, você conhece o meu material, você sabe que eu procuro ser extremamente didático e objetivo, eu também faço com um certo embasamento científico. Então o livro pode até parecer simples. Eu digo o seguinte: complicar é fácil, difícil é simplificar. É difícil ser simples? É difícil ser simples por 2 razões. Primeiro, que para você simplificar, você tem que entender muito do assunto. Você tem que ter uma visão muito panorâmica do processo. E segundo, você tem que ter coragem para fazer isso. Porque quando você simplifica, muita gente confunde o simplificar com ser simplista, que não é a mesma coisa. O simplista é o cara que é limitado no raciocínio. Agora, o cara que simplifica, não, ele tem ideia do todo, ele tem ideia do complexo, e ele diz: como é que eu posso fazer isso de uma forma que qualquer pessoa normal possa entender o que eu esteja falando. Eu acho que eu consigo explicar qualquer assunto de medicina para qualquer leigo, porque eu uso um vocabulário de um jeito que o leigo entenda. E isso é uma característica didática. Claro, eu comecei a dar aula, quando eu estava comentando com você antes do programa, o primeiro dinheiro que eu ganhei na minha vida, eu ganhei aos 12 anos de idade dando aula particular de matemática. Então eu pegava pessoas que estavam em séries muito mais avançadas que eu, que tinham sido tomadas tinham levado segunda época, e eles vinham fazer aula comigo. Então eu me dediquei a isso. Eu sempre fui assim. Quando eu entrei na faculdade de medicina, no primeiro ano de medicina, eu fiz uma pesquisa. Eu perguntei assim: o que tem de mais difícil dentro da medicina? E todos foram unânimes em me responder: neuroanatomia, neurofisiologia. Eu falei: bom, se é difícil, pouca gente sabe. Eu vou me tornar um especialista nisso. Então, do primeiro para o segundo ano, Jefferson, eu passei 3 meses, 10 horas por dia, estudando neuroanatomia e neurofisiologia. Quando eu cheguei no segundo ano de medicina, eu fui ao meu professor de neuroanatomia, e de anatomia em geral, e disse para ele: eu gostaria de ajudar você a dar aula de neuroanatomia. Eu gostaria de dar uma aula para você ver como é que eu estou. E ele me permitiu, eu dei a aula e falou: você está contratado. Durante 5 anos eu fui quem deu a aula trote na faculdade de medicina. O que é a aula trote? O aluno chega no primeiro dia de aula, na primeira aula eu era apresentado como professor, todo de branco e tal, e eu dava uma aula sobre o sistema límbico. Eu falava 45 minutos e a pessoa não entendia uma palavra do que eu falava. Tal é a complexidade da aula. Mas a gente fazia aquilo de propósito. Eu usava um vocabulário que eles não entendiam e a pessoa ficava apavorada. Disse: poxa, se a primeira aula já é assim, imagina o resto do curso. E a gente fazia isso. Eu fiz isso 5 anos seguidos. É a aula trote que toda faculdade tem. Toda né? aula Espero trote, que ainda tenha, né? Espero que ainda tenha. Eu dei aula trote 5 anos seguidos. Então, e agora você está com uma nova atividade, com novos projetos, e o novo projeto é um livro belíssimo. Esse é o 34º livro. Deixa eu mostrar aqui, né? Vem acompanhado de um CD no final. Felicidade, né? Os Esse eu trouxe pra mandamentos você. da felicidade. Pois é. Vários temas, várias dicas. Várias dicas. Além disso, você também inclui um audiolivro dentro dele. Um audiolivro que não é bem um livro sendo lido. É uma aula que eu dou de 1 hora sobre o assunto, uma conversa que nós estamos tendo aqui assim, bem dinâmica, onde eu vou capítulo por capítulo, são 11 capítulos, onde eu vou capítulo por capítulo discutindo a temática de cada um. Os temas mais importantes, porque o livro é muito maior. Tá. Vamos começar com o primeiro, né? Que é a base de tudo. Você não constrói uma casa
começando pela parede nem pelo teto, você começa pelo alicerce. O alicerce é o gostar de si mesmo, entendeu? O indivíduo que não valoriza o seu próprio trabalho... É autoestima. É autoestima. Se não tem autoestima, não tem nada. O nosso desempenho, tanto pessoal quanto profissional, nunca será maior do que a nossa autoestima. No momento que nós melhoramos a nossa autoestima, automaticamente nós melhoramos o nosso desempenho. Mas isso não é importante, somente isso não é a fórmula do sucesso. É uma das. Ah, uma das. Porque a pessoa que não respeita pai e mãe, que não respeita as origens, ele chega numa posição boa, ele pode perder por não respeitar as suas origens. Não valorizar as suas raízes. Então, esse é o segundo capítulo do livro. Ele mostra o seguinte, a importância de você valorizar as suas raízes. Porque a pessoa, o problema é quando o indivíduo ganha um certo sucesso, ele desenvolve uma arrogância. E a arrogância que leva ele ao fracasso. Porque o mais difícil do que atingir o sucesso, Jefferson, é manter o sucesso. Esse é que é o grande problema. Porque quando você está subindo, todo mundo está torcendo por você. Agora, depois que você chega lá em cima, todo mundo está torcendo para você cair. Você chegou lá. Muda o jogo, entendeu? Manter esse sucesso. Esse é que é complicado. Enquanto você copia o meu passado, eu vou inventando novos futuros. Essa é a regra para você manter lá em cima, entendeu? E de uma forma humilde. Eu não posso ter arrogância. Eu tenho que fazer isso de uma forma humilde. Cada pessoa que você encontra, você vai aprender alguma coisa. Isso é garantido, que vai lhe servir de alguma forma. Como eu disse, todo mundo serve para alguma coisa, nem que seja para mau exemplo. Então você está sempre aprendendo com alguém. Então você tem que sair de casa com a mente o seguinte, o que eu vou aprender de novo hoje? E deixar a mente aberta para isso. Você que fez o meu curso de sintonia de final de semana, você deve estar lembrando daquele termo precessão. Você vai fazer uma coisa e uma outra coisa mais importante acontece. Eu desafio as pessoas e desafio você que está nos assistindo. Quais são as 3 coisas mais importantes que aconteceram na sua vida até hoje? Se você selecionar as 3 mais importantes, eu vou lhe garantir que pelo menos 2 delas não foram programadas. Você não saiu um dia e disse assim, hoje eu vou conhecer alguém, por quem eu vou me apaixonar, com quem eu vou me casar. Não é bem assim. Você foi em algum lugar, conheceu alguém, começou a flertar, começou a namorar e se casou. Você não se levantou um dia e disse assim, hoje eu vou ler um jornal, vou encontrar uma vaga, onde eu vou me inscrever, eles vão me entrevistar e eu vou conseguir um emprego numa empresa. Não, você está olhando, tinha uma vaga, você resolveu ligar para lá, aceitar o seu currículo. Ou seja, a maioria das coisas que acontecem na nossa vida não é programada. Agora, se a maioria não é programada, por que então fazer metas? Por que ter objetivos? E agora você vai entender por quê. Porque no momento que eu tenho um objetivo, eu me coloco em movimento em direção a esse objetivo. E num ângulo de 90 graus, as coisas acontecem. Eu vou ao supermercado comprar 1 quilo de açúcar, eu estou na fila para comprar o açúcar, e aí eu começo a conversar com alguém, sai uma ideia, eu ganho $1 milhão. Eu fui comprar 1 quilo de açúcar, saí com a ideia de $1 milhão. Você vem aqui e entrevista alguém. Aí nessa conversa, no bate-papo, não sei o quê, essa pessoa passa para você uma ideia. Você coloca essa ideia em prática, você fatura $1 milhão. Você estava aqui entrevistando alguém. Ou eu venho aqui dar uma entrevista, a gente começa a bater um papo. Pode sair daqui alguma coisa a mais.